Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, aula sobre direito penal militar. Hoje nós falaremos sobre o crime de deserção. Continuamos falando sobre crimes contra o serviço militar. Hoje falaremos da deserção. Você já teve uma aula, inclusive, sobre o crime de insubmissão. Lembra disso? Aliás, o que é insubmissão mesmo? Você lembra o que é o crime de insubmissão? É aquele sujeito que deixa de se alistar. É isso? Não, professor. É o sujeito que é convocado, deixa de se apresentar no local designado para a incorporação, ou dá uma de esperto, se apresenta, mas se ausenta antes da incorporação. Este crime é o crime de insubmissão. O crime de deserção é um pouquinho além. O sujeito já é militar e ele se ausenta por mais de 8 dias, ou noutras hipóteses que nós estudaremos detalhadamente hoje. Portanto, crime de deserção, vamos lá? Artigo 187 do CPM diz o seguinte: ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Pronto! O crime de deserção que você vai ouvir falar muito na polícia, no corpo de bombeiro, no Marinha, Exército, Aeronáutica, onde você estiver, você vai ouvir falar muito nesse crime. Fulano de tal desertou. Deserção é um crime propriamente militar, ou seja, é um crime que só tem no Código Penal Militar, e ele consiste em ausentar, afastar, ir embora, tá? O militar, então, significa que civil não vai praticar esse crime de deserção, tem que ser militar. Daí a diferença da insubmissão da deserção. Na insubmissão, é o civil que pratica, porque é o civil que, uma vez convocado, deixa de se apresentar. Ou se apresenta, mas se ausenta antes do período, né? Antes do período aí determinado antes da incorporação, vamos dizer o seguinte. Muito bem. Já a deserção, ausentar-se o militar, ou seja, o sujeito tem que ser militar, sem a devida licença, sem permissão da autoridade militar, sem permissão de um comandante ou de um superior, se ausenta da unidade, do quartel, da companhia, da força em que serve, do local em que serve, ou do lugar em que deve permanecer. Pode até não servir em determinado lugar, mas recebeu uma missão para ficar, por exemplo, em um batalhão, permanecer lá. O sujeito se afasta, vai embora, não está nem aí, por mais de 8 dias, pratica o crime de deserção, que a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? E se for oficial, a pena é agravada, né? O juiz pode aumentar a pena, agravar a pena. Portanto, senhores, o crime de deserção traz, então, como elemento importantíssimo o verbo ausentar, que é afastar. Claro que esse afastamento é sem licença. Imagina que você está afastado porque você ganhou uma licença do seu comandante. Você ficou 10 dias na praia. E daí? Agora, vai para a praia sem licença e fica lá 9 dias para ver. Ficou mais de 8 dias, portanto, tem que ser no mínimo 9 dias de afastamento sem licença, ausentou-se do quartel, ausentou-se da unidade militar, sem permissão, sem a devida licença de quem de direito pratica o crime, cuja pena vai de detenção de 6 meses a 2 anos, e se for oficial, claro que se for oficial, que tem que dar exemplo maior, a pena é agravada, tá bom? Casos assimilados, casos semelhantes à deserção. Na mesma pena, incorre o militar que não se apresenta no lugar designado, dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Olha só, senhores. Primeiro, o que significa essa situação aqui, né? Porque férias, todo mundo sabe o que é. O período, né? Que você, após 1 ano de trabalho, né? Período aquisitivo, tem aí 1 mês de férias. Tudo bem. Muito bem. Imagina o seguinte. O marciano entra de férias, né? Vai ter 1 dia para retornar.
Naquele dia que é para retornar, eu não retorno. Conta-se 8 dias dali. No 9º dia, ou seja, a partir do 9º dia, então, eu estou praticando um crime de deserção. Por quê? Eu não ausentei, eu estava de férias, então eu não entro aqui, né? Agora, eu estava de férias, eu não retornei para o trabalho dentro de 8 dias depois que acabaram as minhas férias. Olha aqui, ó. Não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Você tem 8 dias para se apresentar, não se apresentou. Aí pratica o crime de deserção. E o trânsito, professor, o que é o trânsito? O trânsito é um período em que o militar tem para sair de uma unidade e apresentar a outra. Por exemplo, o sujeito é removido de um batalhão para outro. Ele tem um período, cada estado cria o seu período de trânsito. Por exemplo, no Exército, nas Forças Armadas, o sujeito tem um período de 30 dias para sair do Rio de Janeiro, por exemplo, e apresentar lá no Amazonas. Tá certo? Se ele não se apresentar dentro de 8 dias, a contar da data em que deveria se apresentar, tem que se apresentar no dia 1º. Não se apresentou, já conta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No dia 10, ele já está praticando o crime de deserção. Então, trânsito é o período em que o sujeito tem para transitar de um local para outro. É o período que o sujeito tem para apresentar em outra unidade quando ele for removido, né? O que o pessoal chama aí de transferido. Ele sai de um local para outro, tá? Muito bem. Não se apresentar no lugar designado, você é do 3º batalhão, designou-se para você apresentar lá no 25º. Você tem lá, por exemplo, 5 dias de trânsito. Seu estado aí criou, por exemplo, 5 dias de trânsito. Tudo bem. Você, tô nem aí, piriri parará, o pessoal lá não sabe mesmo de quando que eu devo me apresentar. 5 dias, você apresenta com 15 dias. Então você passou 10, né? Porque 5 dias, e aí você demorou 15 dias, então mais 10 você já está em deserção, crime de deserção. Não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Professor, vamos imaginar o seguinte, e se eu apresentar, era para apresentar no dia 1º, apresento no dia 5, então 2, 3, 4, 5, faltei 4 dias. Eu não estou praticando o crime de deserção? Não. Você está no período que se chama período de graça. O período de graça não significa que você está livre de sanção. Vai sofrer uma sanção disciplinar. Vai instaurar sindicância, vai instaurar procedimento administrativo para verificar a sua falta. Mas não se equivale, ou seja, não se confunda falta com deserção. Até 8 dias, o sujeito ele é faltoso. Passou de 8 dias, aí é o crime de deserção. Apresentou no 3º dia. Rapaz, você não tinha que ter apresentado aqui há 3 dias atrás. Sim, porque você está apresentando só hoje. Estou apresentando hoje. Estou nem aí. Piriri parará, eu invento uma justificativa lá. Quis curtir mais a praia, piriri parará. Tá bom. Vamos fazer uma parte aqui de que você está apresentando com 3 dias de atraso. Parte, para você que é civil, que nunca ouviu falar, parte é um documento em que um superior faz uma ocorrência do seu subordinado, né? Ou um militar participa outro militar fazendo uma ocorrência de alguma coisa, tá certo? Nós, civil, nós falamos que nós vamos fazer BO, boletim de ocorrência. Você, militar, quando você vai registrar uma ocorrência de outro militar, você fala parte, né? Você vai participar. Muito bem. Tá certo? Se apresentou com 3 dias de atraso, está em crime de deserção? Não. Mas é faltoso, vai responder administrativamente. Pode levar uma advertência, uma repreensão, pode levar uma detenção, prisão, vai depender do caso, tá? Vai depender da situação. Da justificativa ou, tá, de cada unidade. Também caracteriza deserção, caso assimilado, ser semelhante à deserção.
Tá? Não se ausentou, mas também não se apresentou depois das férias, dentro do prazo de 8 dias, ou depois do período de trânsito, não se apresentou na unidade. Tá? A outra hipótese de deserção por assimilação, ou por semelhança, né? Assimilado, é isso aqui, ó. Deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença, ou a agregação, ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra. Muito bem, senhores, ó. Existem várias hipóteses de deserção. A mais comum é o sujeito se ausentar da unidade sem licença por mais de 8 dias, deserção. Nós temos os casos assimilados. Não se apresenta depois das férias, no prazo de 8 dias. Não se apresenta depois do período de trânsito, no prazo de 8 dias. Tá? Ou entre isso aqui, ó. Deixa de se apresentar à autoridade competente dentro de 8 dias, quando terminar uma licença. Claro, imagina que você esteja de licença por núpcias, né? Casou, tem sua licença. O Estado, imagina que o seu Estado tem 8 dias. Né? Aí você que vai fazer polícia militar do seu Estado, vai verificar quanto tempo de núpcia. Tem 8 dias. Terminou, você tem que apresentar, irmãozinho. Se não se apresentou, começou o reloginho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º dia, você já está praticando deserção. Por quê? Terminou a licença e não se apresentou. Está de licença para tratamento de saúde, 30 dias. Terminou a licença, já está faltando o 1º dia, 2º dia, 3º dia, faltando o 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia, 8º dia, você se apresentou no 8º dia, beleza, não tem crime de deserção. Não se apresentou no próximo dia, que seria o 9º, já é crime de deserção. Por quê? Terminou a licença. Ou agregação. Que trem é esse, professor? Agregação é uma hipótese em que o militar, ele não deixa de ser militar, mas ele não ocupa cargo, ele não ocupa vaga, ele fica agregado, quer dizer, encostado, né? Ele fica agregado, tá? Ele fica agregado. Por exemplo, imagina você que pediu licença para tratar de assunto particular, né? Você fica agregado. Você pediu licença para qualquer outra situação, que não seja de saúde, você fica agregado. Não ocupa a vaga, não tem uma numeração, se o seu número é 325, você perde a numeração, não perde a característica de militar, você está agregado, né? Terminou a agregação ou foi cassada, tornou-se em efeito, você tem que voltar. Se não voltar dentro de 8 dias, deserção. Então, contatos daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação. Ou que é declarado estado de sítio. Ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra. Declarou o estado de sítio, todo militar que tiver afastado, ele tem que se apresentar no quartel. Se ele não se apresentar, ele está praticando crime de deserção. Declarou guerra. Presidente da República declarou guerra. Todo militar que tiver se afastado, tá certo? Está de núpcia, de licença, ele tem que se apresentar. Tá certo? Porque é uma situação de normalidade. Não se apresentou, aí também é crime de deserção. Então vamos lá? Deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou a agregação, ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra. O senhor está vendo aqui estado de defesa? Não. Só 2 situações. Estado de sítio ou de guerra. Não está aqui o estado de defesa. Estado de sítio ou de guerra. Tá? Foi declarado, o militar tem que se apresentar à autoridade competente. Ó, estou aqui, se eu precisar de mim, tá beleza, tal. Não se apresentou.
pratica crime de deserção por assimilação, tá bom? E a mesma pena. Também é crime de deserção. Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Claro, eu sou militar, fui condenado a uma pena de 3 anos de reclusão, estou cumprindo, terminei de cumprir a pena, eu falo, quer saber? Agora, por minha conta e risco, e eu estava cumprindo pena, eu vou pegar uns dias de férias. Para aí, ó. Não, terminou a pena, você tem que se apresentar. Você pode até pegar férias, aí você se acerta com o seu comandante, se você tiver férias pendente. Não deixar de se apresentar. Terminou de cumprir a pena, eu falei 3 anos, mas pode ser aí 5, 10, 15, não interessa. Terminou de cumprir a pena, apresenta-se. Se não apresentou dentro de 8 dias, também pratica deserção. Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Tendo cumprido a pena. Pena é uma sanção com trânsito em julgado em que o sujeito ou cumpre no quartel, lembra disso, ou cumpre em presídio militar, e na existência de presídio militar pode cumprir em presídio comum. Terminou de cumprir, retorna para a unidade. Isso se não foi expulso, né, professor? Claro, claro. Não retornou, começa o reloginho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meia-noite do 8º dia. Cadê? Não se apresentou, não. A 0 horas e 1 segundo, então, já é o 9º dia, já é crime de deserção, tá bom? Também, por assimilação, consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Outra forma de deserção. Lembra? Serviço ativo. Consegue exclusão do serviço ativo. É a primeira parte. Ou situação de inatividade. Vamos pegar aqui. Consegue exclusão do serviço ativo. Imagina que é o seguinte, eu estou lá no exército, tá certo? Então eu estou num serviço ativo, estou cumprindo serviço militar obrigatório. Eu invento uma moléstia, tá certo? Só para eu ser dispensado, na verdade, desincorporado, que fala, né? Só para ser desincorporado. Tá? Não é porque eu pratiquei um crime que vou ser excluído, não. Na verdade, quando ele fala consegue exclusão, essa exclusão aqui, ó, é uma desincorporação. O sujeito, por exemplo, inventa que tem uma doença, que tem uma moléstia que vai impedir ele de prestar o serviço militar obrigatório. Tá bom. Como ele já incorporou, ele vai praticar deserção, porque ele está criando, simulando um impedimento inexistente. Pratica crime de deserção. Ou então você, policial militar, você, corpo de bombeiro, ou militar engajado ou de carreira do exército, que simula a situação para ir para inatividade, para ir para reserva, entendeu? Olha aqui, ó. Consegue exclusão do serviço ativo, no caso, serviço militar obrigatório, o cara é esperto, ele não está aguentando o ralo, fala, não, eu tenho uma doença grave, e piriri parará. Então você vai ser desincorporado. Dispensado não podemos falar, porque você já virou militar, então você vai ser desincorporado, que chama-se de excluído. Ou situação de inatividade, inventou uma doença psicológica, dizendo, tô doido, o que o pessoal chama aí de 801, não é isso? Tô doido. Criou ou simulou a incapacidade. Se comprovar isso, que foi uma simulação, uma criação, seja para ganhar a exclusão, ou seja para ir para a inatividade, pratica deserção. Comprovou a falsidade, a inexistência da situação que deu a exclusão ou a inatividade, ou seja, a aposentadoria, vamos dizer assim, crime de deserção, tá bom? Atenuante especial. Nos crimes dos artigos 187 e 188, número 1, 2 e 3, 1. Aí você volta aqui, ó, crime de 187. Ausentar-se por mais de 8 dias sem licença. 188, 1, 2 e 3. Não entra o 4, não entra o 5, né? O 4, melhor. 1, 2 e 3. 1, tá aqui, ó.
é aquele sujeito que não se apresenta no local designado após o período de trânsito ou difere no 8 dias. O 2, ele deixa de se apresentar no prazo de 8 dias quando é cassada a licença ou agregação, ou quando não se apresenta após decretado estado de sítio ou de defesa. E o 3, tendo cumprida a pena, o sujeito não se apresenta dentro de 8 dias, tá bom? Tem uma atenuante para esses delitos. Primeiro, quando? Se o agente se apresenta voluntariamente dentro em 8 dias após a consumação do crime. A pena é diminuída de metade, ok? Muito bem. Eu cumpri uma pena. Tenho que apresentar no quartel. Eu não fui excluído. Tenho que apresentar na unidade militar. Eu, como diz o pessoal, caguei e andei, né? Desculpa a expressão, mas é isso aí que o pessoal no militarismo fala, ó. Caguei e andei, não tô nem aí, tá bom? Não se apresentou. Começa o reloginho, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Não se apresentou, 9º dia, crime de deserção. Aí, o CPM falou assim, ó, vou te dar um benefício se você contar dentro de mais 8 dias, depois que consumou o crime, tá? Se você apresentar dentro de 8 dias, você tem uma atenuante. Se o agente se apresenta voluntariamente, ele não foi pego à força. Ele foi lá no quartel, ó, estou me apresentando aqui, o oficial diz, você está preso. Você está preso por crime de deserção. Tá bom, eu sei que eu estou preso. Estou me apresentando. Apresentou voluntariamente dentro em 8 dias após a consumação do crime. A pena é diminuída de metade, cara. Aquele de 6 meses a 2 anos cai para metade. Entendeu? Por quê? Boa fé do cara. Mesmo já tendo praticado o crime de deserção, no prazo de 8 dias ele se apresentou. Entendeu? Mas já tá, não vai livrar você do crime, né, Marciano? Não. Mas vai diminuir a pena pela metade, ó. E de 1/3, se de mais de 8 dias e até 60 dias. Então, olha só, pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Se apresentar dentro de 8 dias, a pena cai pela metade. Não se apresentou dentro de 8 dias depois que consumou o crime. Tem mais ainda 60 dias a partir dali. Se ele se apresentar dentro desses 60 dias, tá? Tudo bem que não vai ter metade, mas vai ter 1/3, diminuição de 1/3. Então, pena de deserção, pena de deserção, você vai dizer, ó, detenção de 6 meses a 2 anos, pode ter uma diminuição de metade, se o mocorongo, por exemplo, ó, ele se apresentar, arrependeu, ou porque o familiar vai lá, se apresenta, desde ser bobo, parará, mas eu vou ficar preso, você vai ficar preso, mas pelo menos você tem um benefício. Apresentou dentro de 8 dias, depois de consumado o crime. É como se fosse assim, ó. Sujeito tem 8 dias para se apresentar, né? Naquela hipótese de, ó, terminou a pena, acabou a licença, acabou as férias, acabaram as férias, acabou o período de agregação, ou teve aquela situação, ou ele se ausentou, dentro de 8 dias tem que se apresentar. Não se apresentou, pratica o crime no 9º dia, então, no 9º já dá crime de deserção. Aí é o seguinte, conta que se ele, dentro de 8 dias se apresentar, ele tem a pena diminuída de metade. Se ele não se apresentar, mas ele se apresenta dentro de 60 dias a contar daqui, evidentemente, ele tem a pena diminuída de 1/3. E se ele apresentar daqui para frente, professor? Fumo total. Fumo total. Detenção de 6 meses a 2 anos, sem diminuição de pena. Então ficou assim, ó. Este aqui, ó, é o que se chama período de graça. Período de graça, ou seja, ó, a ausência começou aqui. Então ele tem 8 dias para se apresentar. Se ele apresentou, por exemplo, no 7º dia, tem crime de deserção? Não.
Agora, aliás, se ele apresentou ainda faltando 1 minuto para terminar o 8º dia, tem crime de deserção? Não. Beleza. Não se apresentou, tem crime de deserção. O legislador ainda quebrou o galho dele. Falou, ó, você tem mais 8 dias para se apresentar. Não que vai te livrar do crime, mas vai diminuir sua pena pela metade. Se você não se apresentar, pensa mais um pouco. Você tem mais 60 dias para se apresentar. Não que você vai estar livre do crime. Também não vamos te dar metade de diminuir metade. Mas vamos diminuir 1/3. Por exemplo, em vez de te dar, imagina que o juiz vai tocar 9 meses de detenção. Em vez de 9 meses, diminui 1/3 de 9. Vai cair para 6. E assim, tá? Então fica, período de graça, depois que ocorrer a deserção, tem 8 dias para se apresentar, para ganhar metade, o benefício de diminuição de metade, ou 60 dias para ganhar 1/3 de diminuição. Ok? Isso é atenuante especial. E aí, agravante especial. Se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Assim como tem a atenuante especial, tem a agravante especial. Esse pessoal que serve em fronteira, não tem os destacamentos de fronteira do Exército, por exemplo, o cara simplesmente, ó, vaza por mais de 8 dias. A tropa está em fronteira, está estacionada, está servindo em fronteira. Com mais razão, tem que ser punido com mais severidade. Porque vai diminuir efetivo, isso coloca em risco até a própria segurança. Diminui o efetivo que cuida da fronteira. O cara se ausentou por mais de 8 dias. Ou deveria se apresentar lá no destacamento, ele deixou passar os 8 dias e não se apresentou no destacamento de fronteira. Sua pena vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos, mais 1/3. Por exemplo, se o juiz fala assim, ó, vou te dar 6 meses de detenção, pena mínima, mais 1/3 de 6. 1/3 de 6, 2, vai para 8 meses a pena. Entendeu? Isso quando a deserção ocorrer na fronteira ou se ocorrer em país estrangeiro. O pessoal do Haiti vai para lá. E aí simplesmente desaparece por mais de 8 dias, tá certo? Ora, a deserção ocorreu no estrangeiro, ou se a deserção ocorrer na fronteira, a pena vai ser aumentada de 1/3, tá bom? Deserção especial. Deserção especial. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve, pena. Detenção até 3 meses, tá? Detenção até 3 meses, se após a partida ou deslocamento, se apresentar dentro de 24 horas à autoridade militar do lugar ou, na falta desta, à autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comandante militar competente. Que trem é esse, professor? Olha só, veja bem. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou da aeronave, em que é tripulante. Pronto. Faz parte ali do pessoal que cuida, do pessoal que trabalha ou no avião, né? Ou no navio. Tá certo? Por exemplo, imagina que você é da FAB. Você é tripulante, tá certo? Você está escalado ali para fazer uma viagem para ir lá para o Amazonas. Vai sair às 8 da manhã. Você simplesmente, ó, tá nem aí, não se apresenta. Meu irmãozinho, aqui não tem nada de 8 dias, não. É uma deserção especial, não existe requisito de mais de 8 dias. Que hora que o avião vai sair? Que hora que o navio vai sair? 8. Não se apresentou. Até que hora que tem que estar designado? Está designado para apresentar 15 minutos antes. Porque, ó, deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio da aeronave. Desculpa, no momento da partida. Vai partir às 8. Então, até 8 horas pode chegar, né?
não se apresentou, é tripulante, não se apresentou, deserção, deserção. Eu não sou tripulante, mas eu estou escalado para participar da missão. Ou seja, ó, tripulante ou do deslocamento da unidade ou força em que serve. O que é isso? Você, por exemplo, faz parte do pelotão de operações especiais ou do batalhão de operações especiais. Tem uma missão para ir a 1.500 quilômetros, porque você vai ali trabalhar numa área para achar o pessoal do cangaço que furtou o banco, tocou terror na cidade. Marcou para sair, né, para deslocar aquela tropa, aquela força, porque unidade, que seria nível batalhão, ou força, qualquer grupo, pelotão, fração, não é só batalhão, unidade, unidade ou força, tá certo? Não se apresentou para ir para a missão, ou seja, para deslocar, também pratica deserção. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave de que é tripulante. Tá? Ou em caso de deslocamento, está marcado para partir, né? Você faz parte de um grupo ou de um batalhão, tá certo? E vai para determinada missão. Não se apresentou, pratica este crime chamado deserção especial. Só que a pena é diferente. Pena, detenção até 3 meses. Pena máxima de 3 meses, pena mínima 30 dias, porque quando a detenção não estipular a pena mínima, lembra que nós estudamos isso? A pena mínima é de 30 dias. Quando a reclusão não estipular a pena mínima será de, artigo 58 do CPM, muito bem, 1 ano, não é isso? Detenção até 3 meses. Se após a partida o militar apresentar dentro de 24 horas para a autoridade militar, ou se não tiver autoridade militar, apresenta para o delegado, irmão, da cidade, autoridade policial. Chega lá, é o mocorongo que perdeu a hora, chegou atrasado, o avião já tinha partido, o navio já tinha partido, ou o seu pelotão, ou o seu batalhão já tinha deslocado. Você imagina a merda que vai dar. O que você vai fazer? Você vai, meu irmão, e agora? E agora, o que eu faço? Apresenta, meu irmão, você tem um dia, você tem 24 horas para apresentar. Apresenta para uma autoridade militar, mas não tem, cara, não tem autoridade militar aqui, ou não tem. Apresenta para o delegado vai fazer uma informação para o comandante da região militar. É isso. Então a pena, ela vai graduando. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas na internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00,
curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.